E aí, beleza? Eu sou o Danilo, criador do sistema Delphos RPG, e nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouco do primeiro livro do sistema, o Odisseia. Bom, o Odisseia ele é baseado na Grécia Antiga, mas ele também tem influência de povos africanos, ali da parte do Egito e também do Oriente Médio. O livro ele começa com um pequeno texto aqui introdutório, bem no estilo daquele seriado Spartacus. Embora ele seja baseado na Grécia Antiga, na parte da mitologia, ele também bebe muito de fontes como, por exemplo, o filme 300, God of War. Então ele vai começar aqui com um texto explicando a origem desse universo. Você pode estar usando aqui o universo que foi criado, que no caso seria o continente de Malétia, ou adaptando para o seu mundo, tá? Isso aqui pode ser uma região de Forgotten Realms, você pode adaptar isso aqui para Tormenta, até para outros sistemas sem problema nenhum. Aqui você vai ter também a parte dos povos, tá? Uma história aqui de como foi criado o Império, quem foi o primeiro César, as cidades-estado, que são as polis, são baseadas em Atenas, Esparta, aquelas grandes cidades famosas do mundo antigo. Vão ter várias regiões aqui, como as regiões selvagens, por exemplo, o norte, que ele é chamado de Hiperbórea, já uma alusão a Conan o Bárbaro. Vai ter vários locais aqui, Floresta de Gaia com monstros gigantes, o Reino de Lycan, que era uma antiga polis que foi amaldiçoada e hoje em dia é uma terra de lobisomens assassinos. O livro também fala sobre o Reino das Pirâmides. Mais ou menos seria como se fosse a África, só que nesse universo ela foi toda fragmentada em centenas de ilhas e espalhadas pelo que se chamavam de Mar Égeo. Então você vai ter ilhas com savanas, ilhas com tribos isoladas, ilhas místicas, ilhas com monstros terríveis e várias ilhas que são cidades egípcias, tá? A criação do personagem, que é feita de forma bem rápida, focando bastante no background do personagem. Aqui, por exemplo, até o quarto tópico não influencia na jogada, em quantidade de dados, na mecânica, deixando o personagem mais forte ou mais fraco. É só pra estar dando uma história pra ele. Tá? Deixar ele não ser só um personagem que vai pra frente e bate. Em outro vídeo eu vou estar falando melhor sobre a criação dos personagens. Aqui nós vamos ter as raças semi-humanas, como o Centauro, Ciclope, Naga, Anubiano, Minotauro, Povo Escorpião, Sátiro. E também vai ter os povos humanos. Vai ter os filhos das polis, que seriam como se fossem os gregos. Cada um deles vivendo em uma cidade-estado. Então, por exemplo, você vai ter o pessoal que mora em Atenas, o pessoal que vive em Esparta. Seriam povos diferentes, com culturas diferentes. Além disso, você vai ter também aqui os povos de fora do Império. Amazonas, os Zambalua, que são baseados nos povos africanos. Bárbaros, lá da Hiperbórea. Núbios, que são os egípcios. Sarracenos, que são como se fossem os povos ali do Oriente Médio. Embora seja baseado no mundo antigo, esse jogo ele não se passa na Terra, tá? Mas se você quiser, você pode adaptar isso aqui pra Terra mesmo, usar personagens da nossa mitologia, como Hércules, Jasão, sem problema nenhum. Ou criar o seu próprio mundo. O livro também vai trazer aqui a parte de agenda do personagem, suas fraquezas e itens emocionais. Isso aqui não interfere na jogada. É para dar um background pro personagem, tá? Você pode estar selecionando algum aqui ou sorteando, tanto para o seu personagem como para um NPC. Isso aqui vai servir para dar mais cor para ele. O livro conta também com a parte de mecânica bem rápida para criação de personagem, vários talentos para estar diferenciando um personagem de outro, vários poderes que seu personagem pode estar tendo, listas de equipamentos com armas, armaduras, armas pesadas, itens mágicos, poções. A mecânica básica do sistema Delphos RPG é com a pilha de dados.
Você vai jogar uma quantidade X de dados, de 6 lados, e tentar tirar o resultado 6 em pelo menos um deles, para estar obtendo sucesso. A criação do personagem é bem simples. Você vai ter essa tabela aqui. Ela parece complicada, mas na verdade ela é bem simples. Você vai ter os 3 atributos: corpo, mente e espírito, e os feitos físicos, sociais, intelectuais. Você vai estar distribuindo 20 pontos nessas listas, entre os atributos e os feitos. Para fazer os testes, você vai ver qual é a ação que o seu personagem está querendo realizar, cruzar elas como se fosse um jogo de batalha naval. Então, por exemplo, um personagem com corpo 3 e físico 2, caso queira fazer um teste de atletismo, ele vai estar rolando 5 dados. Para conseguir o acerto, ele tem que tirar 6 em pelo menos um deles. É isso, a mecânica é essa. Em outro vídeo eu vou estar falando melhor sobre os testes e criação de personagens, mas ela é bem simples. Também vamos ter os equipamentos, separados aqui em listas de armas leves, médias, pesadas, armas à distância, armaduras simples, médias, armaduras pesadas, além de poções, itens aleatórios como cordas, tochas, itens únicos como tridente dos mares, sandálias aladas. Além disso, o livro conta com uma lista rápida aqui de aliados já feitos. Os aliados eles são mais simples, eles possuem só 3 atributos: corpo, mente e espírito. Se você quiser criar o seu próprio aliado, é só estar distribuindo 6 pontos entre esses 3 atributos, escolhendo daí os seus itens, sua arma, armadura, por exemplo, e 3 talentos para o personagem. Mas aqui o livro já conta com alguns personagens já criados. Só precisa dar um nome para eles e escolher qual espécie ele seria. O livro também tem uma lista de magias, com seus efeitos e seu gasto em pontos de magia, e um exemplo de um personagem já criado. No caso, temos aqui Quiolos, o Bárbaro. Então a mecânica para testes ela é bem simples no sistema Delphos. Por exemplo, caso o Quiolos ele queira estar utilizando um arco e flecha, ele iria estar fazendo um teste de atirar. Ele ia cruzar como se fosse um jogo de batalha naval. No caso, mente e combate, para estar atirando. 1d6 de mente, 3d6 de combate. Então ele ia rolar 4d6 para fazer um ataque com arco e flecha, e ia ter que tirar pelo menos o resultado 6 em um desses dados. Caso ele tire o resultado 6 em mais dados, são mais ataques que ele consegue estar acertando. Caso ele tente construir alguma coisa, seria um teste ali de ia estar cruzando feitos intelectuais e corpo. No caso, ele está usando 5d6. Caso ele tente usar uma magia, ia estar cruzando espírito e intelectuais. 2 dados de espírito, 2 de intelectuais, e ia estar rolando 4d6. No sistema Delphos, os personagens eles podem estar fazendo de tudo. Então, ele pode ser um bárbaro e utilizar magia. Atacar com arco e flecha, atacar de próximo, construir itens. Isso vai dar a criatividade do personagem, como que ele vai estar agindo, como é a cena. E tem também aqui, como eu disse, a agenda, fraqueza, itens emocionais que servem para dar cor ao personagem. No caso, o nosso bárbaro, ele é um último sobrevivente em busca de vingança, ele tem medo de magia, mas não vai admitir isso, e seus itens emocionais são um colar de dentes de lobos, o elmo do legionário que matou sua família, no caso que ele estaria buscando vingança e caçando, e um cão velho do seu pai. Então já muda de só uma imagem de um bárbaro típico, você já vê que já dá uma cor para ele, né? Você já dá uma carga emocional. As regras de combate são bem simples, elas são só uma página. Você rola uma quantidade de D6 para tentar acertar o inimigo e tem que tirar o valor 6 em pelo menos um dos dados. O inimigo já é mais simples, ele rola um D6, um resultado par ele te acerta e um resultado ímpar ele erra. Temos o bestiário, com vários inimigos. Tem uns inimigos simples, né? Arpias, estátuas, bandidos. Inimigos médios, como cão infernal, minotauro selvagem. Inimigos difíceis, incluindo alguns monstros mitológicos. E o encontro final, que seria um grande vilão da campanha. Como o sistema Delphos ele é voltado para jogos sem um mestre, seja em grupo ou solo, mesmo assim podendo ser jogado com um narrador, ele traz muitas tabelas e listas para estar sendo roladas como um oráculo. Então você vai ter tabelas aqui, listas com temas de aventura, para você estar rolando um D6 sorteando qual seria o tema da aventura.
o que o seu personagem precisa estar fazendo, qual o local da aventura, qual local ele se encontra. E muitas tabelas e listas, como eu disse, de localidades. Por exemplo, você vai ter listas de para estar gerando do zero ilhas com seus inimigos, localidades, cidades, montanhas, pântanos, gerador de missões, quem é o patrono da missão, qual é o objetivo, o lugar onde você tem que estar indo. E além disso, ele tem um vasto oráculo com várias respostas, com locais, local da dungeon, descrições das salas, qual é o cheiro, o que tem no lugar, descrições de NPCs para estar gerando um personagem do zero, com raça, profissão, o background. E no final o livro traz também a tabela do herói, caso você queira estar imprimindo ela, e um espaço no final para estar anotando os pontos dos seus aliados. Então é isso, falou, valeu!